Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Quem aqui está vindo na Canção Nova pela primeira vez, por favor, levanta o braço. Vamos aplaudir. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. A gente costuma brincar que quem bebe da água daqui volta, viu? Para provar isso, quem bebeu da água e voltou? Quem está vindo aqui pela segunda, terceira, quarta? Olha aí, gente. Vamos aplaudir também esses que voltaram, esses irmãos e irmãs que voltaram, né, para casa. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nesse acampamento para as famílias. Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua vida. E foi pedido para nós, né, pelo pessoal que organizou esse acampamento para as famílias, que a gente pudesse refletir com vocês sobre o seguinte tema. O tema é esse daqui: não deixe o mundo entrar na sua família. Vamos repetir? Não deixe o mundo... Vira para quem está do seu lado e fala para a pessoa aí do seu lado, fala para o marido, para a esposa, fala: não deixe o mundo entrar na sua família. Não deixe o mundo entrar na sua família, viu? Bom, antes da gente pegar a palavra de Deus, eu gostaria de ler para você algumas palavras do Papa Francisco. No dia 19 de março de 2021, aconteceu um congresso online, época da pandemia, né? Então aconteceu um congresso que foi online. O tema desse congresso é o seguinte: o nosso amor cotidiano. E por ocasião da abertura do ano Família, Amores, Letícia, o Papa Francisco entrou, né, online e mandou uma mensagem para os participantes desse congresso. E nessa mensagem, do dia 19 de março, solenidade de São José, ele diz o seguinte, ele fala assim, hoje, que para a igreja ele vai falar, hoje é necessário um novo olhar sobre a família por parte da igreja. Não basta reiterar o valor e a importância da doutrina, se não nos tornarmos guardiões da beleza da família e se não cuidarmos com compaixão da sua fragilidade e feridas. E aí o Papa Francisco vai dizer, a gente tem que ser guardião da beleza da família e cuidar com compaixão da fragilidade da família, da ferida da família. E aí ele vai dizer que esses dois aspectos estão no cerne de toda a pastoral familiar. Ele vai dizer, quais são os dois aspectos? A franqueza do anúncio evangélico e o segundo é a ternura do acompanhamento. E aí o Papa Francisco, na sua mensagem, ele vai explicar que essa franqueza do anúncio evangélico é exatamente a gente anunciar a verdade, anunciar a palavra de Deus para as famílias, para os casais, a ponto de que eles compreendam o significado autêntico, o verdadeiro significado da sua união, do seu amor. Por que são família? Então ele fala, esse anúncio, esse querigma, ele precisa ser muito franco, muito verdadeiro. E aí depois ele vai dizer que, quanto a essa questão do acompanhamento, ele fala que quando a gente for anunciar, esse anúncio não pode nem ser do alto e nem de fora. Ele fala que precisa, exemplo de Jesus, a gente precisa se encarnar na realidade histórica. Ou seja, a gente precisa entender, mergulhar na vida real, conhecer de perto o trabalho diário dos cônjuges, dos pais, os problemas que eles vivem, os sofrimentos, todas aquelas situações pequenas e grandes que pesam e por vezes dificultam o caminho da família. Então o Papa Francisco ele vai dizer, precisa das duas coisas, precisa do anúncio da verdade e precisa também um olhar de misericórdia. Porque as famílias estão sofrendo, as famílias passam por muitos dramas, muitos problemas. E aí, ele vai concluir essa mensagem trazendo essas palavras, presta atenção. Ele diz assim: os laços familiares foram e continuam a ser duramente provados, mas ao mesmo tempo permanecem o ponto de referência mais firme, o apoio mais forte, o guardião insubstituível para a estabilidade de toda a comunidade humana e social. Portanto, apoiemos a família, defendamo-la contra tudo que puder comprometer a sua beleza. Abordemos este mistério de amor com admiração, discrição e ternura.
e comprometamo-nos na salvaguarda dos seus laços preciosos e delicados. Filhos, pais, avós, precisamos destes laços para viver e para viver bem, para tornar a humanidade mais fraterna. Veja o que está falando o Papa Francisco aqui. Ele está dizendo que a gente precisa apoiar a família e que a gente precisa defender a família contra tudo que puder comprometer a sua beleza. O Papa Francisco, nessa mensagem, ele insiste em muitos outros pronunciamentos nessa questão da beleza da família. A família é bela. Nós temos aqui do lado essa imagem linda. Não é uma imagem linda que está aqui do meu lado? Da Sagrada Família? É uma imagem muito bonita. Agora imagina se viesse alguém com um ato de vandalismo e pichasse essa imagem para deixá-la feia. Que terrível isso! É o que tem acontecido hoje. A família é bela, mas o mundo tenta pichar, tenta, como que num ato de vandalismo, deixar aquilo que é belo, feio. E aí a gente precisa entender que diante disso, o Papa Francisco fala de uma franqueza no anúncio. Então a gente quer ter nesse momento uma conversa franca com você que está aqui no rincão e com você que está em casa. Nós vamos ter uma conversa franca. Bom, quando fala assim, não deixe o mundo entrar na sua família, e você diz assim, bom, não vou deixar o mundo entrar na minha família. Aí a gente escuta uma palavra como essa aqui, que está lá no Evangelho segundo João, você pode pegar comigo. Evangelho segundo João, a partir do capítulo 15, a partir do versículo 18. João 15, 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me acuda. João 15, 18 vai dizer assim, Jesus está falando, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como ama o que é seu, mas porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Ele está deixando claro aqui, o mundo te odeia. E quando a gente fala assim, não deixe o mundo entrar na sua família, que mundo que é esse? Padre Jonas, nas suas pregações, em diversos momentos, ele explicava que o mundo, a gente ouve muitas vezes falar, você vai nos noticiários, você ouve falar, o mundo dos esportes. Já ouviu essa expressão? O mundo da política, o mundo da economia, o mundo das finanças. Então, tem o mundo da política, o mundo da economia, o mundo dos esportes, e por aí vai. E tem o mundo que é rebelde a Deus. Quando se fala o mundo, não estamos falando do planeta Terra, as árvores, os peixinhos do mar, os passarinhos do céu, a obra, não é esse mundo que está se falando. Mas o mundo que está falando é aquele mundo que se rebelou contra Deus. Aquele mundo que Paulo vai falar lá na carta aos Romanos, no início da carta aos Romanos, dizendo dessa geração, desse povo, desses homens e mulheres que se rebelaram contra Deus, que caíram na idolatria, que se voltaram contra o seu Criador. Então é um mundo rebelde a Deus. Jesus está falando é desse mundo, dizendo, esse mundo te odeia. E por que te odeia? Porque antes odiou a mim. Jesus está falando, esse mundo me odeia. Eu, Jesus, sou odiado por esse mundo. Se vocês fossem desse mundo sem Deus, esse mundo te aplaudiria, esse mundo te bajularia, mas você não é desse mundo, você é meu. Então porque você é meu, como eu sou odiado pelo mundo, você também será. Jesus não tem meias palavras, aquele é muito franco. Só que interessante, meus irmãos, Jesus, logo um pouquinho para frente, se você virar uma folha aí da sua Bíblia, aí você vai lá no capítulo 17, a partir do versículo 14, vai dizer assim, João 17, 14, Jesus está agora rezando ao Pai, orando ao Pai, está dizendo assim, Pai, eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Então esse mundo rebelde a Deus, esse mundo que se levanta contra Deus, nós estamos no meio dele. Nós não estamos dentro de uma bolha. Eu estou numa bolha agora que vai tirar tudo aquilo agora, vai me preservar de tudo, não. Você paga imposto, você tem que pegar fila de banco, você está no mundo e está enfrentando muitas situações
próprias do mundo, de um mundo rebelde a Deus. E não adianta você ficar rezando e pedindo: Jesus, me livra do mundo, me livra do mundo. Jesus não está pedindo isso. Eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde do maligno. João, o evangelista, aqui o Evangelho segundo João, capítulo 17, o evangelista João, ele tem esse entendimento de forma tão profunda, que lá na frente, na sua primeira carta, a carta de São João, capítulo 5, a partir do versículo 18, ele vai dizer, João, o evangelista, escreve: sabemos que todo aquele que é gerado de Deus não peca, ao contrário, aquele que foi gerado de Deus, ele o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja que palavra forte. João fala: o mundo inteiro está sob o poder do maligno. E é neste mundo que está sob o poder do maligno, e porque ele detém o poder, detém o domínio, e ele não gosta da gente, não gosta da nossa família, ele vem atacar a nossa família. E Jesus está falando: eu não peço que os tire desse mundo, mas eu peço que o Senhor os guarde do maligno, porque o maligno os odeia, o maligno vai tentar atacá-los, o maligno vai fazer de tudo para prejudicá-los. E aí o próprio Jesus, se você voltar nessa passagem de João, capítulo 17, você vai ver que o próprio Jesus, ele dá a situação e já dá a resposta ao mesmo tempo, na oração, quando ele vai dizer assim, lá no capítulo 17, no versículo 16, ele diz: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. E aí ele traz uma palavrinha muito importante, ele diz: consagra-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, ser consagrado pela verdade, ser consagrado a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2203, e eu estou lendo tudo isso antes da minha esposa entrar, que ela já vai entrar, porque a pregação é de 2 vezes, não é só minha, mas aí o Catecismo vai dizer assim, o número 2203 do Catecismo vai dizer que ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Aqui já começa algo importante. A igreja está nos ensinando que foi Deus que instituiu a família humana. A tua família abençoada, não é instituição de homens, é divina, é de Deus. Deus instituiu esse negócio lindo chamado família. Foi Deus. O Catecismo está aqui, número 2203. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. Para o bem comum de seus membros e da sociedade, a família implica uma diversidade de responsabilidades, direitos e deveres. E aí um pouquinho mais para frente, no número 2207, presta atenção, olha o que a igreja está falando aqui para nós, 2207, a família, ela é a célula originária da vida social, é a sociedade natural na qual o homem e a mulher são chamados ao dom de si, no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações dentro dela constituem os fundamentos da liberdade, da segurança, da fraternidade no conjunto social. A nossa sociedade quer liberdade? Sim ou não? Estou em dúvida. A nossa sociedade quer liberdade? Sim ou não? Sim. A nossa sociedade quer segurança? Sim ou não? Sim. A nossa sociedade quer fraternidade? Sim ou não? Sim. Tudo começa pela família. Uma sociedade livre, uma sociedade segura, uma sociedade fraterna, elas têm seu início na família. A família, vai dizer o Catecismo, é a comunidade na qual, desde a infância, se podem assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. E aí o Catecismo conclui com essa frase: a vida em família é a iniciação para a vida em sociedade. Aí você entende por que o mundo não pode entrar na sua família e por que o diabo odeia tanto a sua família. Porque se o demônio destrói a família, se ele faz de tudo para destruir a família, ele destrói a sociedade. Está entendendo? A maneira de destruir a sociedade é destruindo a família. Nós não vamos nos tornar seres humanos, vamos nos tornar um bando de bicho, animal. Vamos voltar à idade das pedras. Vamos sair matando uns aos outros. Vamos ver o canibalismo entre nós, vamos ver coisas terríveis. Vamos ver um monte de bicho, vamos virar um monte de bicho. Se destruir a família.
Porque a família é a célula original da vida social. A vida em família é a iniciação para a vida em sociedade. Teu filho ou a tua filha vai aprender a ser um bom cidadão, uma boa cidadã, vai aprender a ser um homem honesto, uma mulher trabalhadora, a partir do teu exemplo de pai e de mãe. É em casa que começa. Está entendendo? É por isso então que o demônio vai investir tanto. E a gente vê tantos ataques hoje, pela mídia, tantas ideologias, tantos ataques que a gente vê por aí sobre a família, sobre essa instituição divina, família cristã, família de Deus. Hoje é tão atacada, porque nós estamos numa luta, e o demônio nos odeia, e ele vem nos atacar, mas tem uma solução para isso. Mas minha esposa vai falar, para depois eu trazer a solução, né? Opa. Ligou, agora ligou o microfone. Eu que tinha desligado, não é culpa do áudio, não. Lê esse trechinho aqui para mim, como é que é? A família é a comunidade na qual desde a infância se podem assimilar os valores morais, tais como honrar a Deus e usar corretamente a liberdade. Eu pedi para o Alexandre procurar e ele achou lá em casa essa Bíblia que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui para quem está em casa e depois eu vou mostrar para você que está aqui. Essa Bíblia é uma das Bíblias dos nossos filhos. Hoje o Jonas tem 20 e a Beatriz tem 19. Não, eu quero que você mostre aqui os detalhes. Olha aqui a Bíblia deles. Ela está rasgada, ela já foi colada, recolada, ela está desfiada. Vira aqui. Tem numa loja, tá, a Bíblia para crianças, mas meus filhos têm 20 e 19 anos. Dá uma olhada como que ela está. Ela está surrada, ela está suja assim, porque esse negócio aqui não tinha mais como limpar, já foi passado pano, entendeu? Está suja, desgastada, ela está com as folhas caindo. Gente, que lindo. Olha aqui a situação da Bíblia dos meus filhos. Olha aqui, gente. Isso me alegra. Sabe por que me alegra? Porque essa Bíblia foi usada. Essa Bíblia foi usada desde a infância. Nessa Bíblia aqui, gente, se essa Bíblia falasse, se essa Bíbliazinha falasse, com essa Bíblia aqui, o Alexandre já leu muitas historinhas para os nossos filhos. Sabe as primeiras coisas que os nossos filhos gostavam dessa Bíblia? Deixa eu ver se eu abro na página aqui. Eles amavam ver aqui, a Adelita que produziu essa Bíblia, né, gente? Ela, o Reinaldo, o Tiago, nossos desenhistas. Mas eles amavam, quando eles eram menores, olhar o contorno dos desenhos e ver que enquanto, por exemplo, quando Eva aceitou a maçã e ofereceu para Adão, olha a cara desse bichinho aqui, do animal, ele está fazendo isso. Tipo assim, por que Eva deu a maçã para Adão? E ele faz assim, O bichinho está falando, sua anta. Os nossos filhos amavam esses detalhes. Eles riam no meio da história bíblica. E a gente ria, e eles grifavam. Olha aqui, quando eles foram ficando maiores. Está grifada, um grifado todo torto. Está torto. Tem de vermelho, tem de preto. Aprendemos com o Padre Jonas a Bíblia, a grifar a Bíblia. Sempre aprendemos com ele que a Bíblia é para ser grifada, desenhada, riscada. Está rasgada, gente. Por que eu quis trazer essa Bíblia? Porque se existe um jeito de nós não deixarmos o mundo entrar nas nossas famílias, é desde a infância, com suor, com cansaço. Depois de um dia de missão, né, meu amor? Depois de final de semana de viagem, o Alexandre pegava essa Bíblia, lia as historinhas, encenava. Ele fazia teatro para o Jonas e para a Beatriz no quarto. Eles davam risada. Gente, exige esforço não deixar o mundo entrar na sua família. Vou repetir. Exige esforço. Exige cansaço. Exige criatividade. Se não tem, peça a Deus. Exige luta. Exige gastar dinheiro. Exige comprar essa Bíblia. Exige comprar livrinhos de historinha na loja Canção Nova. Vou fazer propaganda mesmo, porque dá muito trabalho produzir esses livros, porque eu trabalho nesse setor. Exige investir dinheiro aqui, em vez de investir dinheiro em outras coisas. Você vai investir dinheiro em alguma coisa, então invista no que vai salvar a alma do seu filho.
Dá trabalho não deixar o mundo entrar na sua família. Exige esforço, exige tempo, exige sangue, suor, lágrima, exige decisão. Você se decide a não deixar o mundo entrar na sua família desde a infância? E enquanto Alexandre lia as sábias, profundas palavras do Papa, do Catecismo, de Jesus Cristo, dizendo que Ele não vai nos tirar desse mundo. Enquanto Alexandre lia e proclamava, eu fui olhando. E eu vi vários adolescentes e pré-adolescentes aqui no meio. Levanta a mão, o adolescente e pré-adolescente que está aqui no meio. Eu vi você, olha aí, olha quantos vieram com as suas famílias. Desde aqui da frente, eu estava olhando para ela, abraçada com o pai dela. Lá atrás, lá no meio. Pois é, os meus filhos começaram com essa Bíblia. Dessa Bíblia eles passaram para outra. Da outra eles passaram para outra. Foi fácil? Sempre eles quiseram ler a Bíblia. Sempre foi bonitinho assim. Que lindo, mamãe, vamos ler a Bíblia. Chegou uma época que não. Chegou uma época que eles entraram na adolescência. Chegou uma época que foi mais difícil. Chegou uma época que começaram a mostrar para eles coisas que nós não mostrávamos. Chegou uma época que mostraram para os filhos vídeos que eles não viam na nossa casa, mas mostravam na escola. Exigiu muito, exige ainda muito de nós. Exige tempo de conversa, exige ouvir eles, exige quando eles vêm dizer assim: pai, aconteceu isso, e não foi uma coisa correta. Pai, eu falei isso e talvez não tenha sido uma coisa correta. Em vez de eu meter a mão na cara do meu filho, você é um vagabundo, não foi isso que eu te ensinei? O Alexandre fez isso. Você quer se confessar? Está te fazendo mal isso, filho? Você quer se confessar? Você quer se confessar, Beatriz? A Beatriz chorando, eu quero. Ele pegou a mão dela, tinha 10, 11 anos, e levou para o confessionário. Ela se confessou, voltou, ele deu as orientações, tirou o celular quando foi preciso, corrigiu quando foi preciso. A Beatriz, até hoje, ela fala: mãe, eu nunca esqueço, a senhora bateu na minha boca. Eu bati na boca. Bati na boca. Dei um tapa na boca. E hoje você vê a Beatriz, quem vê, ela está lá evangelizando, ela está rezando, mas ela passou por correções. Ela passou por correções. Os adolescentes estão me olhando agora. Ai, Jesus, ai, não fala isso pro meu pai, não conta para eles que precisa ser corrigido. Passou por correções. Exige esforço. E aí você, quando a Roseni trouxe essa realidade, caramba, meu filho está exatamente nessa situação. Eu que sou pai, eu que sou mãe. Meu filho está longe da igreja, está longe do caminho de Deus, não quer saber de Bíblia, não quer saber de rezar. Se fala de rezar, parece que cria urticária, né? Aquela coisa, não, alergia. Não quero rezar, não, chamo para rezar o texto. Meu filho não quer rezar de jeito nenhum. O que é que eu faço agora? Não quer saber de Bíblia, não quer saber nada. Você precisa ser, então, o evangelho vivo. Você, pai, você, mãe, precisa ser o evangelho vivo. O evangelho vivo para o seu filho e para a sua filha. Mas como isso? Eu disse para você, Jesus deu a resposta aqui. João, capítulo 17, versículo 16. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Consagrados por Cristo, o verbo de Deus encarnado. Consagrados pelo próprio Senhor. E interessante que essa palavra consagrar, lá no original, no Antigo Testamento, no hebraico, nós podemos dividi-la em 4 grupos, para ter um entendimento da palavra consagrar, porque ela tem vários entendimentos, vários significados, a palavra consagrar. Um dos significados, um primeiro grupo, para você entender da palavra consagrar, significa santificar, tornar algo santo. Então, algo que até então era meramente humano ali, usado pelos homens, mas agora não, a partir de agora é de Deus, é algo santo, é algo sagrado. Há um toque de santidade sobre isto que está consagrado agora. Deus está santificando. Então,
aquilo que é consagrado é aquilo que tornou-se santo pela ação do próprio Deus. O primeiro entendimento é esse: consagrar, santificar, tornar algo santo. Um segundo entendimento é aquilo que é consagrado, é aquilo que é separado por Deus. Lá em Números capítulo 6, você não precisa pegar não, depois se você quiser ler na sua casa, lá no capítulo 6 do livro dos Números, vai falar de um voto, que é chamado voto do nazireato, onde aquele homem, ele era considerado nazireu, ele era consagrado, ele não podia cortar os cabelos, mantinha os cabelos compridos, ele era separado do povo. Então, aquilo que Deus consagrou, Deus separou para si. Então, santificar, primeiro entendimento. Segundo, algo que é separado por Deus. Está claro? Um terceiro entendimento de consagrar. Dos significados da palavra no original, da palavra consagrar, significa encher as mãos, ou estar ocupado com algo. Daí é interessante que aquele que é consagrado, ele não é preguiçoso. O consagrado, ele está sempre em atividade. O consagrado está sempre trabalhando, mas ele trabalha na obra de Deus. Então, algo que é consagrado é algo que está ocupado para a obra de Deus, algo que está ocupado para o serviço do Senhor. Então, algo que foi santificado, algo que foi separado pelo Senhor, e algo agora que está ocupado para o serviço de Deus. Está claro? E um quarto entendimento de consagrar é algo que é dado a Deus com abnegação. Aí significa o excluir. É aquilo que foi entregue totalmente para Deus, de uma forma irrevogável e permanente, ao que não se volta atrás. Nosso pai fundador cantava essa música, né? Não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. O mar é Deus e o barco sou eu. Não dá mais para voltar, é irrevogável, não tem como voltar atrás. Não tem, é permanente. Eu estou entregue a Deus, é dado totalmente para Deus. Então a gente entende consagrar pela verdade. Uma família santa, uma família consagrada, uma família santa, uma família que é tornada santa. E aí você precisa ter o entendimento, meu irmão e minha irmã, que Deus aqui neste acampamento quer dar um toque de santidade sobre teu casamento, sobre a tua paternidade, sobre a tua maternidade, sobre você que é filho, que é filha, na sua obediência, naquilo que você vive com seu pai e com a sua mãe. Os relacionamentos dentro da sua casa não podem permanecer do mesmo jeito como antes. Você não pode querer nada mais, nada menos de que relações santas dentro da sua casa, porque o propósito de Deus para a tua família não é nada mais, nada menos do que a santidade. Deus quer a tua família uma família santa. Deus quer a tua família uma família santa. Ao mesmo tempo você entende que Deus te separou. A sua família é uma família que Deus está separando. Somos consagrados a Deus pelo batismo. Fomos separados pelo batismo. Nós estamos no mundo, mas agora a gente é diferente do mundo. A gente vive no mundo, estamos pagando imposto, estamos aqui pegando fila, ônibus, pegando metrô, andando no dia a dia, pagando conta cara no supermercado, indo lá com o carrinho do supermercado, vivendo tudo que os demais mortais vivem. Nós não somos diferentes. A gente pega a fila de banco, vai na fila do SUS, fica doente, aquela coisa toda, vai na farmácia comprar remédio. Não pense você que a gente vai, fiquei doente agora. Aí vem um anjo do céu, com um termômetro na mão, né? E vem ele com o termômetro na mão e fala, e os anjos cantam. Ele vem com o termômetro e põe na minha boca assim, estou com febre agora. Não é assim. Entendeu? Vai tomar dipirona, vai ter que tomar um remedinho. Vai ter que tomar remédio. Nós não fomos tirados do mundo, mas a gente é preservado do maligno. Os tire desse ataque do maligno. O Senhor, então, Ele fez com que a gente fosse separado para Ele, ocupado com a obra de Deus, estar com as mãos cheias. Você que é pai, você precisa ocupar-se da sua paternidade. Você pode ser um excelente empresário, pode ser um homem podre de rico, ter uma conta bancária gorda, pode ser um cara muito bem conceituado, falar não sei quantos idiomas, mas se teu filho não for para o céu, eu preciso dizer isso para você, se o Jonas, vou falar de mim, se o Jonas, o meu filho, se a Beatriz, minha filha, não forem para o céu, eu fracassei como pai.
Ah, mas o Alexandre é pregador da canção nova. Nossa, que homem fervoroso, que homem orante. Tudo lindo e maravilhoso, mas tudo vai ser um teatro se o Jonas e a Beatriz não ganharem o céu. Porque eu vou ter fracassado como pai. Eu preciso, olha só, a camisa, ocupar-me, encher as mãos das coisas santas, para que meu filho e minha filha vão para o céu, que a minha esposa vá para o céu. E a mesma coisa, mulher, queira que seu marido, queira que seus filhos vá para o céu, sua camisa, invista, vai. Ela disse esforço, é luta, é oração, é calo no joelho e calo na língua, falando, repetindo, água mole em pedra dura, tanto bate, fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, e vai chegar a hora de Deus, em que vai entrar por um ouvido e vai ficar nesse ouvido, e do ouvido vai para o coração. Mas ao mesmo tempo, dar-se a Deus, excluir, Deus excluiu, Deus pegou para si, e não dá mais para voltar. E a gente precisa entender, ter esse entendimento que uma família, quando Deus consagra essa família, Ele a chama para a santidade, nós somos excluídos. E aí não me vem com beicinho, tem uma linguagem hoje que diz mimimi, né? Não me venha com mimimi, se lá naquela festa no Natal, agora teve o Natal em família, se naquele churrasco de família, as pessoas olham para você e falam, aí lá vem o chato. Porque eu quero contar a última piada do papagaio e ele não ri. Sabe aquele, porque sempre tem, na festa da família, tem um cunhado, tem um primo, tem aquele fulano que quer contar a última piada. Eu vou contar a última do papagaio, Aí ele chama a rodinha, todo mundo vai ouvir a última do papagaio. Aí todo mundo ri, aquela piada mais cabeluda que tem. Todo mundo dá risada e você não ri. E por que você não ri? Porque você é melhor do que eles? Não. Mas é porque você já não pertence mais a esse mundo. Você está nesse mundo, mas já não é mais dele. Aí você não ri, porque isso já não satisfaz mais a sua alma. Perdeu a graça nos dois sentidos. Perdeu a graça na questão do humor, mas perdeu a graça também porque não tem graça nenhuma. Não tem graça de Deus nisso. Você já não dá mais risada. E aí você espera que seus parentes compreendam, eles não te entendem. Você é o chato, a chata, a Carola, a Beata. Eles não te entendem. E aí você vem para a canção nova para chorar, porque a sua família não te entende. A minha família não me entende, diz que sou chato. Cria vergonha. Você não é mais desse mundo. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, disse Jesus. Se estão rindo de você, se estão te chamando de chato por causa do evangelho, você não tem que chorar não, tem que fazer beicinho. Pelo contrário, isso tem que ser motivo de alegria para você. E dizer, estou sofrendo por causa do meu Senhor. E daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu estou no caminho de Deus. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você está entendendo? Não é ficar chorando para querer os aplausos do mundo, querer que os parentes fiquem bajulando, permaneça no caminho de Deus. Mas entenda uma coisa: estar no caminho de Deus exige testemunho. Desculpa falar, gente. O diabo tem investido sobre as famílias. A gente vê hoje, infelizmente, terrível. Tantas famílias hoje brigadas. Pai que expulsou filho de casa por questão política. Irmãos que não conversam mais por questão de herança. Parente que já não liga mais para o outro, porque torce para o time A e o outro torce para o time B. O time B está bom, o time A está ruim. Família briga e não se fala mais no Natal, não tem mais perdão. Você tem que ser diferente. Você precisa ser diferente. O Evangelho exige isso de mim e de você. O Evangelho vivo. Onde naquela família está todo mundo se odiando, brigando e xingando. Você não pode entrar no meio e vou também brigar, vou também xingar, vou também... Não, não é com essas armas que nós lutamos. As armas do nosso combate, elas são espirituais, não são carnais. Todo mundo em casa xinga, você não vai xingar, porque você já não é mais desse mundo. Todo mundo agora bate o pé e fala, não. Sabe, pai, talvez o teu filho hoje esteja vivendo uma ideologia muito errada. Não sei qual a ideologia. Talvez teu filho esteja seguindo um caminho muito errado. Mas eu quero falar uma coisa para você que é pai e que é mãe. Ele continua sendo o teu filho. Ele continua sendo o teu filho. Deus te deu ele como teu filho, como tua filha. E se nem Deus desistiu dele, se nem Deus desistiu desse cabeça dura, desse desmiolada que é seu filho e sua filha, por que você vai desistir?
Não desista do seu filho. Deus está falando agora com um pai que está aí em casa agora, nesse momento. Você, pai, que expulsou seu filho de casa, porque descobriu que ele está num relacionamento, e esse relacionamento você não aprova. E você falou, a partir de hoje aqui em casa você não fica mais. Botou ele para fora de casa. Repense. Sabe, a gente não precisa bajular o pecado e não precisa aplaudir o pecado, não. A gente não precisa apoiar o pecado de forma alguma, mas a gente precisa ter misericórdia com o pecador. É fácil isso? Até agora eu não disse que isso é fácil. Você escutou da minha boca dizer que isso é fácil? Não é. Você amar um filho, amar uma filha que está naquele caminho que você sabe que é errado, que leva passos largos para o inferno, você amar aquele filho, aquela filha que está desobedecendo, que está no caminho errado, o que eu faço? Você já não é mais desse mundo. Deus te deu uma arma poderosa que é a arma da oração. Ame e reze. Reze e ame. Você precisa ser o evangelho vivo. Você não precisa aprovar o pecado do seu filho, da sua filha. Não precisa aprovar o pecado daquela pessoa da sua casa. Não precisa aprovar, pelo contrário. Tenha ódio ao pecado, mas tenha misericórdia para com o pecador. O diabo tem feito essa armadilha no nosso meio. E hoje a gente vê com muita tristeza muitos pais e filhos que não conversam mais, irmãos que não conversam mais, famílias que não dialogam mais, por tantas questões, política, econômica, social, religiosa, ideologia e não sei mais o que. O diabo conseguiu entrar de um jeito. Ele conseguiu entrar por aquela brecha aberta, só que Deus nos convida a sermos reparadores de brechas. Você tem que pedir a Deus a sabedoria do Espírito Santo para rezar e amar e rezar. Talvez riam de você, chato, carola, metido a besta, acha que é melhor que todo mundo, mas você está lá, é a referência, é o evangelho vivo. Quando tudo desmorona na sua família, você é a referência. Quem eles vão procurar? Você. Eu quero partilhar, não estava no script, mas eu me lembrei. Sim. Nós precisamos rezar pelos nossos familiares. Vamos ser os chatos, que não vamos estar bebendo o que eles estão bebendo, não vamos estar falando o que eles estão falando, não vamos estar rindo das piadas que eles estão rindo. Mas veja, eu vivi uma situação no ano passado, e eu vou partilhar, não vou citar os nomes, mas uma pessoa, um membro familiar, falou assim para mim, por telefone. A pessoa me chamou à conversão. Mas essa pessoa falou assim, escuta aqui, Rose. Uma pessoa que mora longe de mim, da minha família. Escuta aqui, Rose. A gente não precisa que você só fique rezando e mandando a gente rezar, e rezando e mandando a gente rezar. A gente precisa que você ligue e pergunte se está tudo bem. Uma pessoa assim, que não vive nada do que eu vivo, e já disse claramente que não quer viver o que eu vivo. Então, uma pessoa assim que, tipo assim, eu olho e falo, meu Deus, tenha misericórdia, ajuda essa... Então, assim, eu fico mandando pregação, A pessoa disse, Rose, não é isso. Eu quero que você... A gente precisa que você ligue e pergunte. Fale com a sua sobrinha. Oi, você está bem? Gente, essa pessoa se acabou comigo. Ela falou um monte de coisa. Eu chorei de soluçar. Porque eu pensava assim, vou falar... Que coisa! Eu tenho que ouvir isso dessa pessoa que não está vivendo a vida em Deus e eu estou. E eu tenho que ouvir um sermão. Eu contei para o Alexandre, contei para os meus filhos. E eu chorei. Eu chorava de raiva de ter que estar ouvindo aquilo daquela pessoa, que eu não queria estar ouvindo aquilo daquela pessoa. Ela não tinha o direito de estar me dizendo aquilo. Presta atenção. Chorava de raiva, mas eu chorava de soluçar. Porque dentro de mim, Jesus me dizia, é isso, converte. Respirei fundo, pedi perdão, pelas vezes que eu só tentei enfiar a oração. Gente, isso foi o ano passado, tá? O ano passado, ou seja, olha, ninguém aqui na Canção Nova é santo. Eu e o Alexandre não somos santos, nós estamos em processo, em luta para nos santificar. Então, a cada época, Deus cutuca uma área que precisa converter. O ano passado, em mim, foi uma dessas.
E eu comecei a fazer isso. Liguei, oi, tudo bem? Como que vocês estão? Estão precisando de alguma coisa? Como é que estão as meninas? Ah, eu vi a foto delas no balé. Tão lindas as fotos, eu amei. Não falei nenhuma vez. Rezaram? Não toquei mais no assunto de oração. Existem momentos, como disse o Alexandre, que a minha vida vai ter que ser o evangelho vivo. Porque nem mandar uma pregação mais para essa pessoa, hoje, para essa, não resolve. Hoje, para ela, é uma afronta. Então, ela teve que ver, e ela está vendo, uma Rose que, em vez de brigar com ela, está se humilhando. Vai para a igreja, vai para a igreja. Eu agora estou me humilhando e fazendo o que ela tem necessidade. Ela tem necessidade de ouvir de mim, você está bem? De dizer, a foto das meninas no balé tão lindas. De dizer, como estão as outras coisas? Ela tem necessidade de simplesmente uma presença. E essa presença, Jesus disse dentro de mim que eu preciso ser. E se para esta pessoa hoje, a única forma dela ler o Evangelho e dela ver o amor de Deus, sou eu não falando nada de Deus para ela, mas vivendo, é o que ela vai ter. E na hora que for a hora, esse Evangelho vai dar um fruto naquele coração, porque eu quero aquela alma no céu. O pior dos seus parentes, não estou dizendo que essa pessoa é a pior não, tá? Mas pensa aí no pior dos seus parentes. Você quer que ele vá para o inferno? Fala forte, você quer que esse parente, aquele ruim, você quer que ele vá para o inferno? A gente não quer. Eu quero todas as almas da minha família no céu, porque tem um lugar lá para elas. Jesus pagou o preço do sangue dele por aquela pessoa. Você vai partilhar isso aqui, eu vou fazer a dinâmica que você partilha, combinado? Combinado, que o Presta horário está atenção, passando. vou fazer a dinâmica e ela vai partilhar o que Deus colocou no coração dela. Presta atenção nessa dinâmica. Cadê o cinegrafista aqui para pegar, para o pessoal em casa poder ver? Eu tenho aqui, segura aí, meu amor. É o Josué que vai ficar perto de aqui, nós. Vai ficar? Então, vem para cá, uma pegar a dinâmica. Josué. Vem para cá. Aqui. Eu vou guardar o microfone. Tenho 2 papéis aqui. Qual é a cor desse papel aqui? Tem gente que está com dúvida. Qual é a cor? É isso. Levanta o seu. Qual é a cor? Tem gente que está com dúvida. Qual é a cor? Tá bom. O que eu tenho aqui em minhas mãos? Eu tenho em minhas mãos um corretivo. Desse que se usa pra, no papelzinho. Então nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Presta atenção, uma coisa muito simples para você poder entender. Olha, eu vou pegar aqui o corretivo e vou passar no papel aqui. Isso, segura aqui que eu vou passar aqui, meu momento agora de pintor. Agora, Van Gogh, meu momento agora. Sempre sonhei em ser pintor aqui, ó. Agora, fazendo uma obra de arte, coisa mais linda. Estou pintando aqui, corretivo. Vamos lá, mais um pouquinho. Esse pincel é muito pequenininho, né? Tem que ser o pincel maior, mas tá bom. Já deu para aqui, já deu um tanto bom. Pronto, deixa aí secando. Põe aqui em cima para secar. Agora vamos no outro aqui. Pega o outro. Agora nós vamos no papel pretinho. Agora. Fazer a mesma coisa. Momento pintura. Momento artesanato. Isso. Pregação também é cultura aqui, olha. Artesanato, isso. Olha só. Estou fazendo aqui ao vivo e a cores. Olha aí. Pronto. Tá bom esse tanto aqui. Agora mostra ali, meu amor, por favor. Mostra os dois. Os dois estão com corretivo. Os 2 papéis estão com corretivo. Quero fazer uma pergunta para você, muito simples. Em qual dos papéis você está conseguindo enxergar melhor o corretivo? No preto? Tem certeza? No preto? Isso, é no preto, né? Olha aí. Você vê no papel branco, no papel preto, está aparecendo até na televisão, mostra ali a manchinha do corretivo. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 14, eu quero ler para você, não precisa pegar não. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14, ele diz:
Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A tua família, que Deus quer que seja santa, que separou para Ele, com todos os problemas, com todos os dramas que ela vive, mas a tua família, você rezando por ela, a tua família que é abençoada, a tua família que é uma instituição divina, e não meramente humana, a tua família, ela é para esse mundo um corretivo. É o corretivo que esse mundo precisa. Você olha para a sociedade hoje, olha para o mundo, e fica dizendo, meu Deus, esse mundo está perdido. O que serão dos nossos filhos? O futuro que se descortina para nós? O mundo está perdido. Olha, a gente olha para ver nos noticiários, liga na TV, fica lá zapeando o canal, só notícia ruim, só notícia ruim. A única coisa boa é o boa noite do jornalista, o resto é tudo ruim. Só notícia ruim. A gente olha para o mundo e o mundo está cada vez mais escuro. É um cenário cada vez mais preto, de trevas. É por isso que a nossa família precisa brilhar, porque ela vai se destacar, é nesse cenário. É nesse cenário que vai se destacar. É muito gostoso se destacar nesse aqui. Está tudo lindo e maravilhoso. Tudo muito gostosinho. Tudo jóia. Olha que beleza. Tudo lindo. Mas não é assim não. Eu não peço que os tires do mundo. Desse mundo em meio às trevas. Deste mundo de pecado. Jesus está falando, eu não peço, Pai, que o Senhor tire desse mundo que me odeie e que odeie o Senhor. Eu não peço que tire essas famílias do mundo, mas eu peço, Pai, que o Senhor deixe elas lá, proteja elas, porque elas precisam brilhar. Brilhe a vossa luz diante dos homens. A tua família precisa voltar a brilhar. Você veio aqui para esse acampamento para pedir essa graça a Deus. E aí eu preciso dizer para você com toda alegria, você veio para o lugar certo. Que bom que você fez a boa escolha. Que bom que você fez a boa escolha. É aqui. Peça para Deus isso, Senhor, que a minha paternidade volte a brilhar como pai de família. Que a minha maternidade como mãe volte a brilhar como luz no meio das trevas. Que eu volte a brilhar no casamento, um amor para com o meu esposo, para com a minha esposa. Ajuda-nos, Senhor, a partir de tudo aquilo que nós vamos ouvir. Mas ajuda, Senhor, porque eu cheguei aqui opaco. Eu cheguei aqui sem brilho nenhum. Mas cura-me, liberta-me. Faz de mim, Senhor, uma nova criatura. Sabe qual é o grande erro nosso como cristão e como família cristã? Sabe qual é o grande equívoco nosso? É que muitas vezes a gente quer ser terra, quando Deus está falando, você não é terra, você é sal. Você muitas vezes quer ser mundo, e Deus está falando, você não é mundo, você é luz. Luz do mundo. A gente muitas vezes quer ser massa, eu quero ser massa. E Deus está falando, você não é massa, você é fermento. Não queira ser aquilo que Deus não quer que você seja. Seja aquilo pelo qual Deus te constituiu para ser. Você é sal da terra. Você é sal da terra, luz do mundo. É fermento na massa. A gente precisa, como família cristã, nos colocar no nosso lugar. Você vê por aí muitos ataques às famílias, e eles vão continuar atacando. As favas, aqueles que nos atacam, nós vamos continuar lutando pela santidade até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Eles vão nos atacar, vão nos ridicularizar, que deem risada, que ridicularizem, que façam o que bem entenderem, não importa, porque a minha vida não se resume a isso aqui. Como diz a canção, meu lugar é o céu. Se o mundo está todo preto em meio às trevas, e Deus quer que a minha família seja corretivo no meio do mundo, então que se destaque, que brilhe, não para a nossa glória, não a nós, Senhor, diz a palavra, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Que a tua família seja um hino de louvor a Deus. Que a tua luta pela santidade, tua família não está pronta não, viu? Tua família talvez não esteja naquele grau de santidade. Talvez esteja vivendo muitos dramas e muitos problemas, mas Deus tem um projeto maravilhoso para a tua família. Não se desvie desse projeto. Eu volto a dizer, Deus não quer nada mais, nada menos do que a santidade da tua família. Partilha, meu amor, aquilo que você estava no seu coração.
Partilha. Fazendo o estudo da palavra esses dias que nós fazemos, eu estou fazendo o livro 1 de Samuel, e li ali 1 Samuel 4 até o capítulo 6, eu vou resumir. E lá diz que os filisteus, o povo inimigo, roubou a Arca da Aliança. Todo mundo sabe o que é a Arca da Aliança, que acompanhava o povo de Israel, certo? Era a presença de Deus para eles, como para nós hoje é o Santíssimo Sacramento no sacrário. A Arca da Aliança foi roubada do povo de Deus pelos filisteus, e os filisteus levaram para o acampamento deles. Quando os filisteus levaram a Arca da Aliança para o acampamento deles, eles colocaram no templo, onde eles deixavam ali o ídolo que eles adoravam como Deus, que se chamava Dagon. Acho que é isso, Dagon. Então eles colocaram a Arca da Aliança junto com Dagon, que era o Deus deles, porque eles roubaram a Arca da Aliança. Passou a noite a Arca da Aliança ali. Amanheceu o dia. Quando amanheceu o dia, a estátua de Dagon, que era o ídolo deles, estava caída, prostrada, de frente para a Arca da Aliança. Eles levantaram a estátua, arrumaram ela no lugar e deixaram ali junto com a Arca da Aliança. Passou aquele dia, à noite, aconteceu a mesma coisa. Amanheceu o outro dia, eles foram lá, a estátua do ídolo, do Deus falso, estava caída, prostrada de frente para a Arca da Aliança. E na terceira noite a mesma coisa. E aconteceu um monte de coisa com os filisteus, que eles começaram a ficar amedrontados, porque a Arca do Deus vivo estava lá, e o ídolo deles caía de frente. E eu fazendo estudo da palavra, e eu escrevi assim no meu caderno, aprendendo com o Padre Jonas, tirar a mensagem, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus nos fala com aquela palavra. E eu escrevi assim: não há Deus, minúsculo, não há Deus que possa vencer o nosso Deus. Não há Deus. Amém. Não há ideologia, não há ídolo, não há falsa verdade que possa vencer o nosso Deus. Aleluia. E eu fui fazendo o estudo da palavra, e eu fui escrevendo o que nós precisamos então. Se está todo mundo com tanto medo de tudo que está acontecendo, Senhor, se nós temos um Deus que ninguém pode vencer Ele, por que está todo mundo com tanto medo? Que medo é esse? E o Senhor foi colocando no meu coração, o que nós precisamos então? Fé. Que a nossa fé acorde. Nós temos um Deus que ninguém pode vencer. Aleluia. A ideologia tal não pode vencer, o político A ou o B não podem vencer o nosso Deus, aquela ideia falsa não podem vencer o nosso Deus, o mundo não pode vencer o nosso Deus. Não há Deus que possa vencer o teu Deus. Cadê a tua fé? Amém. Cadê a minha fé? Gente, Deus é Deus. Acabou. Aconteça o que acontecer, tá tudo dessa cor aqui, tá tudo em trevas. Mas Deus é Deus e Ele vai continuar sendo Deus, e no final a vitória é dele. Aleluia. É dele, gente. Amém. Bate no seu peito agora e fala para você, e eu vou falar para mim: fé, acorda dentro de mim. Fé, acorda dentro de mim. A fé é um dom, então grita: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, devolve confiança para mim. Senhor, devolve confiança para mim. Senhor, aumenta a fé das nossas famílias. Senhor, aumenta a fé das nossas famílias. O mundo está em desespero, tá? Parece que tudo vai acabar, parece. Mas e Deus? Deus morreu? O seu Deus morreu? O meu morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Mas ressuscitou. Venceu a morte. Esse é o Deus da sua família. Esse é o Deus dessa adolescente linda que desde o começo estou vendo abraçada com o pai. Esse é o Deus dos adolescentes. Esse é o Deus das crianças. Esse é o Deus que vai proteger a sua família do mundo. É esse o Deus. Um Deus que ninguém pode vencer. Que a fé volte a se fortalecer na sua família. E veja bem, naquele livro do Padre Jonas, Aspirai os Dons Espirituais, um livrinho pequenininho,
Aliás, você tem que ter todos os livros do Padre Jonas na sua casa, viu? Comece a comprar um por um. Comece e tenha todos. Porque o Padre Jonas nos ensinava que vai chegar um dia que nós não vamos poder comprar. E nós precisamos desses livros na gaveta da nossa casa. Comece a comprar um por um, até você ter todos. E lógico que a Bíblia e o Catecismo, né, gente? Não preciso nem falar. Mas naquele livrinho, Aspirai os Dons Espirituais, o Padre Jonas nos ensina que a fé precisa ser exercitada. Você precisa exercitar a fé. Tá doente, Alexandre? Tá. Não vai vir um anjo com termômetro. Não. Vai para o médico? Vai. Mas também vou rezar. Exatamente. Vou rezar e vou pedir a cura. E vou pedir que ele seja curado. Vou exercitar a minha fé. Gente, eu trato de fibromialgia desde 2006. E tenho depressão e trato para não ter recaída. Vivo tomando remédio. Quantas vezes esse homem rezou por mim e eu levantei da cama? Quantas vezes? É preciso exercitar a nossa fé. Quantas vezes nós tínhamos uma dívida para pagar e não tínhamos dinheiro, e nós rezamos, fizemos a novena de São José, e a pessoa, no meio da novena de São José, falou assim, não precisa pagar, eu recebi da minha família um dinheiro que é o triplo disso, recebi de uma herança, não sei o quê, não precisa, eu não preciso mais desse dinheiro que ela tinha nos emprestado. Fé se exercita. Você dobra o joelho e fala, Senhor, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, mas tem coisas que eu não consigo, Senhor, eu preciso disso, me ajuda, Jesus. Fé se exercita, volte a exercitar a sua fé. Bom, para terminar, porque já estou mostrando o sinal do tempo para nós aqui, eu queria terminar lendo para você, eu queria primeiro mostrar essa camisa aqui, olha que bonita, vou vir aqui para frente, você pode adquirir, viu, loja.cancional.com, não sei se tem aqui na loja, depois você dá uma passada aí na loja. Minha família é construída no amor. Tem sim, é lançamento. Tem, né? Lançamento. Minha família é construída no amor, né? Essa não pode ser sua porque é minha, né? Mas você pode adquirir essa camiseta, loja.cancional.com. Essa aqui é tamanho M, já vem com a pochetezinha aqui, né, pardinha? Então, essa camiseta aqui, né? Olha que bonita, a minha família é construída no amor. E quando eu coloquei essa camisa aqui, eu fiquei muito tocado, né? Porque teve alguém que, lógico, muitos acreditaram e acreditam na família. É? Ai, que bom. Então tá. Então, dá mais tempo de eu falar isso aqui. Então, eu vou terminar aqui, né? Posso? A gente poder... Então, eu queria ler para você... Tem muita gente que acredita na família. Mas eu queria agora falar para vocês, aqui você está num lugar abençoado. Tem capela para tudo que é canto aqui, graças a Deus. Aqui é um território eucarístico. Além desse território eucarístico, desse lugar abençoado aqui, tem um santuário do Pai das Misericórdias. Bem aqui atrás aqui, santuário, onde o Pai está lá, de braços abertos, esperando seus filhos e filhas, com as suas misérias, pecados, enfermidades, para acolher a cada um. Você está num lugar abençoado, tem confessionário. Você está num lugar abençoado. E eu volto a dizer, você está num lugar abençoado. E agora também tem um túmulo de um profeta no nosso meio. Lá no santuário, na sala das graças alcançadas, Padre Jonas, como diz o diácono Nelsinho, foi plantado ali, foi semeado ali. Lá está o túmulo de Monsenhor Jonas Abib. Antes de vir para cá, minha esposa estava no camarim para ficar linda e maravilhosa como ela está. Ela já é de qualquer jeito, né? Linda e maravilhosa, mas estava lá se arrumando. E eu deixei ela porque estava atrasada e eu fui dar a volta ali pelo santuário, né? Para fazer o balão, que nem a gente fala, né? Eu fui fazer o balão lá embaixo. E quando eu fui fazer o balão, eu passei perto do túmulo. E eu parei o carro, dei uma encostadinha e fui ali 5 minutinhos. Cheguei ali, tinha uma senhora rezando o terço, o rapaz ali da segurança na frente. Cumprimentei o rapaz, dei bom dia para a senhora ali rezando o terço. Eu me ajoelhei, coloquei a mão ali no túmulo do Padre Jonas e disse assim, meu pai fundador, eu vou pregar agora, me dá, intercede aí junto a Nossa Senhora para que eu tenha força, a eficácia sobrenatural do carisma Canção Nova, para poder falar para essas famílias, eu e minha esposa possamos falar para essas famílias do jeito Canção Nova. Nos ajuda, Padre Jonas, me ajuda, Padre Jonas. E eu saí de lá, alegrinho, contente.
Quero dizer uma coisa para vocês. Toda vez que eu vou lá, no túmulo do Padre Jonas, para mim ali não é um lugar de morte. Não é um lugar de tristeza. É um lugar de saudade, sim. Mas não é um lugar de morte. Ali para mim é um lugar de bênção. É um lugar de bênção. Como tantos outros lugares de bênção que tem aqui. Uns mais, outros menos, mas bênção. Você está num território abençoado. A sua família precisa receber essa bênção de ser construída pelo amor. Padre Jonas acreditou na família dentro da Canção Nova. Eu quero ler para você o que ele disse, o que ele escreveu num dos documentos internos da comunidade, e ele dizia assim: naquela época, nós estávamos no início de tudo, início da comunidade. Não sabíamos como seria a realidade de casais na Canção Nova, porque entre nós sempre foi assim. Nada se resolve em planos e regras estabelecidos no escritório e depois colocados em prática. Foi sempre ao contrário na Canção Nova. Tudo nasceu da prática, do concreto da vida. Por isso, como Maria, como Nossa Senhora, nós nos perguntávamos: como se fará isso? As respostas, vai dizer Padre Jonas, tivemos que aguardá-las no decorrer do tempo. Não foi fácil estabelecer a realidade de casais na Canção Nova. Muitos de fora e também de pessoas de dentro, também pessoas de dentro da comunidade, tinham e expressavam grandes questionamentos quanto a isso. Não eram poucos os que afirmavam e insistiam que não havia lugar para casados na comunidade. Foi tudo muito sofrido, vai dizer Padre Jonas, mas eu tive que aguentar firme. Lembra quando ele dizia: aguenta firme, meu filho? Aguenta firme, meu filho. Então ele foi o primeiro a dizer: eu tive que aguentar firme e superar todas as oposições para me manter na realidade que havia lugar para casados na nossa comunidade. E mais, 2 pontos: que a realidade de casais fazia parte essencial da estrutura da Canção Nova. Sem os casais, a Canção Nova não seria completa. A Canção Nova é completa porque tem casais, tem famílias. Não era projeto meu e de nenhum outro, era plano de Deus. Padre Jonas escreveu isso e eu fiquei emocionado quando eu li isso, porque Padre Jonas acreditou e acredita e continua acreditando na família, gente. Padre Jonas acreditou na família. E eu dizia para minha esposa, quando a gente rezava por essa pregação, eu dizia para ela que eu estou pedindo, e eu quero encerrar com isso, quero que o Ministério de Música já prepare, vamos cantar aqui Santidade de Vida. Vou contar agora. Eu dizia para minha esposa que eu peço a Deus uma graça, que aconteça nesse acampamento para famílias o que está escrito em 2º livro dos Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. O que, Alexandre, está escrito em 2 Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Lá uma palavra muito curiosa, uma palavra curiosa, pequenininha, 2 versículos apenas, 20 e 21. O profeta Eliseu havia morrido. O profeta Eliseu estava enterrado. Iam enterrar um judeu, e de repente pegaram aquele judeu lá e estavam enterrando, quando, naquele tempo, a região estava sendo invadida por um povo pagão, um povo inimigo chamado Moabitas. Os Moabitas vieram de Moabe, e vieram ali para saquear tudo. O povo que estava ali no enterro, ficou com medo dos Moabitas que estavam chegando para invadir, e o que eles fizeram? Pegaram o defunto que estava ali, que eles estavam enterrando, e deixaram ele no túmulo de Eliseu. Em cima do túmulo. Em cima do túmulo de Eliseu. O autor sagrado escreve lá dizendo que quando aquele morto tocou nos ossos de Eliseu que estava ali no túmulo, ele se pôs de pé e saiu caminhando. Ressuscitou. Eu estou pedindo, Deus ressuscitou, o que eu estou pedindo é isso. Aqui tem um túmulo de um profeta. E quando eu li essa palavra eu dizia: o túmulo de profeta é um lugar de bênção. O túmulo de uma pessoa assim como eu, como a Rosine, uma pessoa qualquer, é um lugar de tristeza, dor e saudade. Mas o túmulo de um profeta é um lugar de bênção. Deus tem uma graça, há algo sobrenatural ali. Existe algo sobrenatural no túmulo de um profeta. Padre Jonas, eu tenho certeza absoluta que ele está muito feliz. Lá do céu, lá de Jesus Nosso Senhor, ele está vibrando de alegria. E dizendo para essas famílias, dizendo: sem famílias, aguentem firme. Eu acredito em vocês, famílias da Canção Nova e famílias da família Canção Nova. Vamos lutar pela santidade. Eu estou pedindo mesmo que aconteça nesse acampamento para as famílias uma verdadeira ressurreição. Que aconteça em cada pregação, em cada momento de oração, que aconteça uma ressurreição aqui. Que o sobrenatural de Deus que paira, que repousa sobre esse lugar, que a santidade de Deus que habita este lugar,
Atinge o seu coração, atinge a sua paternidade, a sua maternidade, de tal forma, de tal maneira. Atinge o seu casamento, atinge os seus filhos, atinge a tua casa, de tal maneira que a santidade desse lugar atinja você, para que você se coloque de pé e possa caminhar com as próprias pernas. Há uma bênção de Deus nesse lugar, há uma graça nesse lugar, há o sobrenatural de Deus nesse lugar. E quem se coloca na presença de Deus no sacrário, se coloca na presença de Deus no confessionário, se coloca na presença de Deus lá no santuário, no túmulo do profeta, seja onde for, até na fila do refeitório, quem está na presença de Deus não fica mais da mesma forma. Fica de pé, meu irmão e minha irmã, fica de pé, família cristã. Fica de pé, porque é uma grande luta. O mundo vos odeia, diz Jesus, porque odiou a mim em primeiro lugar. Não tenha medo do ódio do mundo, não tenha medo do ataque do mundo, mas brilhe, que a tua luz volte a brilhar. Não fique escondida numa caixa, mas fique no lugar mais alto. Que a tua paternidade, que a tua maternidade, que o teu casamento volte a brilhar e traga um brilho de santidade. Fica de pé, meu irmão e minha irmã, e nós vamos cantar essa canção que é um hino, que foi cantada muitas e muitas vezes durante o velório e o enterro, o funeral do Padre Jonas. Nós vamos cantar porque é um hino de santidade. Eu quero convidar você agora a dar a mão para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, e cantar essa canção, pedindo essa santidade de vida. Cantemos. Que santidade de vida, que homens devemos ser. Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Olha que espetáculo lindo, gente. Canta. Somos, Senhor, tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, canta. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa, que o Senhor